Olá, bom dia. Olá, Cláudia, bom dia. Quarta-feira, 23 de março. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Sobram multas e falta punição. Detrans do país não têm estrutura para fiscalizar. Cresce a oferta de empregos no setor aéreo. O curso para comissário de bordo é um dos mais procurados. E ainda, hoje é dia de ficar por dentro do nosso futebol. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libra. Multas em excesso e pouca punição. Em todo o país, motoristas que deveriam ter a carteira cassada por conta do grande número de infrações continuam dirigindo. O problema é agravado pela falta de estrutura dos Detrans para fiscalizar. Este técnico em informática está com 22 pontos na carteira de motorista. A maioria das infrações foi por excesso de velocidade. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele teria a habilitação suspensa porque ultrapassou o limite de 20 pontos. Mas Braulio nunca recebeu qualquer notificação do Detran e continua dirigindo. Pela lei, os pontos ficam acumulados por um ano e depois zeram. Geralmente, o motorista só perde a carteira se for renovar o documento e estiver com mais pontos do que o permitido. E isso só acontece quando todos os recursos das multas são julgados. Se for parado em uma blitz, o motorista também pode ter a carteira cassada, mas apenas se tiver um pedido de suspensão ou cassação no Detran. Se suspensão ou cassação, esse condutor vai ser abordado, sua carteira será recolhida. O motorista que quiser saber quantos pontos tem na carteira precisa acessar a página do Detran. Cada tipo de multa corresponde a um número de pontos. Infrações gravíssimas como avançar sinal vermelho e dirigir sem carteira, 7 pontos. Grave como não usar cinto ou estacionar em local proibido, 5 pontos. Média como parar em cima da faixa de pedestre, 4 pontos. E leve, 3 pontos. Um dos problemas que dificultam a fiscalização é a falta de estrutura para analisar os processos. Um exemplo é o Distrito Federal. 45 mil motoristas estão em situação irregular, mas continuam com a carteira de habilitação. Atualmente, 12 mil processos estão sendo examinados pelo Detran. O detalhe, eles ainda são de casos do ano de 2008. Este agente reclama que não tem condições de fiscalizar todo mundo. Realmente a estrutura do Detran é precária, tá? A estrutura de tanto veículo como condutor cresceu bastante e o pessoal, o material humano, não. Pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas comprovaram cientificamente a eficácia da caapeba, uma planta típica da Amazônia, como anti-inflamatório. Em 2 ou 3 anos, o medicamento poderá ser produzido em larga escala. E os testes já estão sendo feitos em procedimentos dentários. De acordo com o estudo, a planta tem eficácia contra diversas bactérias e fungos, resistentes aos remédios atuais. Por ser um produto regional, a caapeba é ainda facilmente encontrada na Amazônia, o que vai diminuir o custo com o medicamento. A ideia era fazer um tipo de terapia que se adequa à realidade socioeconômica do Brasil. Por exemplo, utilizar um medicamento fabricado aqui, utilizar uma técnica de tratamento desenvolvida aqui no Brasil, principalmente na nossa região. As propriedades da caapeba já eram conhecidas pela sabedoria popular desde o descobrimento do Brasil, o que despertou o interesse da indústria de fármacos e de cosméticos. E foi lendo sobre essa medicina popular e o uso da planta pelos jesuítas em xaropes contra malária e outras infecções que o professor se interessou em estudar a efetividade da caapeba. Para começar a ser testada em humanos, a pesquisa ainda precisa passar por algumas etapas, para depois conseguir a autorização da Anvisa e o registro de patente, o que deve levar mais uns 3 ou 4 anos. A gente tem que testar se na hora que o organismo fagocita, né, ou na hora que ele absorve esse medicamento, na hora de eliminar, por exemplo, vai para o rim, vai para o fígado, se ela é compatível com esse tipo de célula, desses órgãos em específico. Hora do esporte. Bom dia! Só mesmo no país do futebol, a visita de um presidente dos Estados Unidos causaria tanto furor entre as torcidas. Ao passar pelo Rio de Janeiro, Barack Obama acabou sendo alvo dos grandes clubes que lutaram para, pelo menos, entregar uma camisa a ele.
o Fluminense garante que furou o esquema de segurança e deu a Obama uma camisa quando ele estava na Cidade de Deus. O Vasco enviou a dele pelo governador Sérgio Cabral. Já o Flamengo entregou em mãos e o mundo inteiro viu através de fotos que foram publicadas e comentadas em vários jornais. Essa disputa pela exposição da marca tem sentido. Quem é mais visto pode lutar por cotas maiores de patrocinador e de emissoras dispostas a transmitir seus jogos. E o exemplo está nessa guerra pelos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro a partir de 2012. Flamengo e Corinthians podem receber até 100 milhões de reais por ano. O Botafogo ficaria com metade desse valor. Se essa diferença se confirmar, sendo ainda maior para outras equipes, o futebol brasileiro corre o risco de ficar cada vez mais polarizado, a exemplo do espanhol. E o futebol de um país inteiro vai ficar nas mãos de um feudo formado por 2 ou 3 clubes. Até a próxima semana. O aumento da oferta de emprego no setor aéreo faz crescer a demanda por qualificação profissional. O curso para comissário de bordo é um dos mais procurados. Nem parece, mas a turma está estudando para ser comissário de bordo. É hora da aula de primeiros socorros. Eu vou fazer a massagem cardíaca. Eles tiveram um acidente simulado e agora passamos para sobrevivência na selva, cuidando de feridos. São 2 dias de treinamento no meio da mata, aprendendo como sobreviver e agir em situações de emergência. Este é o último passo do curso que prepara comissários de bordo. Aqui são mais 26 prontos para o trabalho. Um mercado que não para de crescer. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o número de voos nacionais aumentou 25% de janeiro a outubro do ano passado. Por isso, as empresas de aviação civil devem contratar mais. Ian, que já trabalha no setor de atendimento de uma companhia aérea, está de olho em novas oportunidades. E é um momento propício para estar começando a fazer o curso, para estar ingressando nessa profissão. Tudo que esses jovens querem é que o setor decole. A tendência é aumentar a quantidade de voos, a quantidade de companhias aéreas no Brasil. Copa 2014, 2016, a gente vai estar lá. Feliz, chateado, ansioso, contente. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Feliz, chateado, ansioso, contente. Uma aula de cultura sem sair de casa. O Museu Casa de Guinhar, que fica em Ouro Preto, a 95 quilômetros de Belo Horizonte, agora também pode ser visitado pela internet. O casarão histórico abriga objetos pessoais e fotos de um dos mais famosos artistas plásticos brasileiros, Alberto da Veiga Guinhar. Agora não é somente quem visita Ouro Preto que pode apreciar a riqueza das obras de Guinhar. Você, aí em casa, pode conferir tudo. Para isso, basta apenas um clique. A visitação é em 3D. Todo o acervo do Museu Real foi disponibilizado também no virtual. O material será distribuído em DVD para mais de 180 mil escolas em todo o Brasil, atingindo cerca de 20 milhões de alunos. Isso vai abrir muito a consciência mesmo dos estudantes, das pessoas que não conhecem, a ter desejos de conhecer pessoalmente. Porque quase ninguém deseja aquilo que não conhece. O projeto, lançado no dia que Guinhar completaria 115 anos, é uma forma de incentivar e atrair novos públicos para o museu. Essa relação do artista com a cidade, do Guinhar dentro de Ouro Preto, eu acho que acrescenta a visita a Ouro Preto, estimula a visitação a Ouro Preto no próprio museu. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.